Hoje é dia 7 de março de 2013, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, numa audiência pública sobre a Vila Bandeirantes, no conjunto Santa Maria, e também com a participação da Vila do Cafezal. Vamos gravar um pouco aqui. Está falando o Divino, que é da comunidade da Vila Bandeirantes, do conjunto Santa Maria, aqui em Belo Horizonte, perto do Hospital Luxemburgo, que está ameaçado de despejo. Nós estamos até hoje buscando ajuda. Pessoal da AGB, da Associação dos Geógrafos do Brasil, com a Isabela, o doutor Joviano, que tem nos apoiado também, o Rafael, a Associação dos Geógrafos, na pessoa do doutor Leonardo, e assim nós temos conseguido apoio. Deus tem levantado pessoas do bem, que se envolvem com a causa dos outros, e tem nos apoiado, e nós temos permanecido ali até então. Mas o que a gente percebe é que, por trás da UBEL, foi colocado um coronel, e a abordagem do pessoal da UBEL é dizendo que quando a área é ocupada com menos de um ano, eles chegam lá e derrubam a casa e jogam as pessoas para fora. Nós estamos diante de um coronelismo branco, né? Que busca legalidade na lei e às vezes consegue apoio de alguns juízes que dão para eles liminares para jogar as famílias para fora de suas casas. E é uma situação que nós temos que buscar. Eu espero que essa casa aqui, na pessoa do doutor Adriano Ventura, os demais vereadores que aqui presidem essa casa, estejam nos apoiando nessa causa, apoiando os pobres, no sentido de que nós possamos criar um movimento aqui na cidade, porque nós entendemos que há um planejamento por parte da prefeitura e a frieza do nosso prefeito, de a médio ou longo prazo, eliminar essas vilas, varrer essas vilas que estão aqui nas regiões centro-sul de Belo Horizonte, está varrendo essas pessoas com essas remoções, essas intervenções urbanas que buscam levar a urbanização e melhorar a mobilidade urbana. Então nós precisamos criar um movimento forte, chamar as associações de bairro, criar uma federação e pressionar, invadir a porta da prefeitura, pressionar o prefeito, pressionar o governador do estado para que haja uma regularização urbana e que seja titularizada as pessoas que estão ocupando essas vilas, para que elas possam dormir mais tranquilas e criar os seus filhos e poder viver tranquilo nas suas casas, sem estar sob pressão de ser lançado para fora e ter que ir para a região metropolitana, morar num lugar que nem a urbanização tem, porque o valor da indenização, se você for procurar um lote na região metropolitana, você não consegue comprar um lote na região urbanizada por R$40 mil. Um lote na região urbanizada de Belo Horizonte, aqui na região de Birité, Betim, Contagem, você vai precisar de 80 mil, entre 80 e 120 mil no mínimo, para você comprar um lote vazio com uma certa urbanização que ainda não é tudo, é algumas coisas que temos nas nossas vidas. Obrigado. Nós temos de tudo. Tiago da Vila Bandeirantes também, do conjunto Santa Maria. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos representantes dessa casa a oportunidade que tem dado ao povo de estar buscando ajuda junto aos órgãos responsáveis. Queria agradecer à doutora Cristiane, ao doutor vereador Adriano Ventura também, pela força que tem nos dado nessa busca por uma solução na Vila Bandeirantes, nessa busca pelas nossas moradias, pela regularização daquilo que é nosso por direito, né? Até hoje nós temos visto, né, que poucas pessoas têm se interessado em ajudar, mas louvamos ao Senhor por ter apresentado a gente essas pessoas que têm de bom coração tentado nos ajudar aí. Queria deixar para todos aqui poucas palavras, né? Nós tivemos várias emoções, algumas emoções dentro da Vila Bandeirantes,
E o que mais me chocou foi saber que essas emoções se deram antes mesmo de uma certeza de um planejamento, né? E muitas das vezes essas pessoas chegaram nas residências e começaram realmente, como foi dito pelo nosso amigo aqui da mesa, o Divino, expulsando essas pessoas de casa, tirando essas pessoas de maneira arrogante, de maneira truculenta, de maneira ofensiva, cometendo até mesmo o que foi comentado pelo nosso vereador Adriano aqui, no início dessa sessão, o chamado bullying, né? E nós precisamos, dentro disso tudo, ter respeito ao ser humano, ter respeito pelas vidas que se encontram aqui. Nós não estamos tratando aqui de meros objetos, mas de seres humanos. Eu acho que essas pessoas que se encontram aqui nessa casa hoje, em busca de melhorias, estão aqui representando vidas, né? Eu acho que o maior bem que nós temos é a vida. Nós devemos lutar para isso. E é por isso que nós estamos aqui, juntamente com a Comissão da Vila Bandeirantes, juntamente com o Kelma, que tem representado também a Vila Cafezal. E nós tivemos relatos e vídeos na internet divulgados das ações do pessoal da UBEL, de pessoas que chegaram tentando expulsá-los das suas moradias. E se não fosse realmente a comunidade de se reunir, de manter as forças conjuntas aí com a população, com a brigada de moradores também, que tem se ajuntado com o pessoal também, unindo forças, esse pessoal teria sido retirado das suas moradias, expulso de suas moradias, colocados em certos abrigos, onde as mulheres teriam que ser separadas dos seus esposos, e suas crianças seriam retiradas e levadas, então, para o Conselho Tutelar. Né? Tudo isso foi citado, está em vídeo, para que todos possam ver na internet, tá, gente? Isso é verdade. O que estou falando aqui está divulgado. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade e passar a palavra para os demais, amém? A doutora Cristiana Linhares, defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer vai falar. A essa Casa Legislativa por convidar a Defensoria Pública a se fazer presente. E a Defensoria Pública começou a trabalhar, a dialogar com a comunidade, com a Vila Bandeirantes, como o Divino falou, a partir do final do ano passado, quando eles chegaram na Defensoria Pública muito apreensivos, o Divino, o Agostinho, a Vilma e a dona Maria, qual o sobrenome dela? Maria das Graças. A situação deles era de desespero. A situação deles, ali naquele meu primeiro contato com eles, foi de acalmá-los. Eu fui, naquele momento, não defensora pública. Eu fiz, às vezes, de uma psicóloga, no sentido de tentar trazer algum conforto e alento para aquelas pessoas que se viam em situação de desespero, porque eles estavam, com a expressão popular, entre a cruz e a espada. Eles vivem na localidade há mais de décadas e, por outro lado, o município buscava incutir na cabeça deles de que ali havia um risco geológico irreparável, que eles teriam que sair da localidade, como disse o Divino, não hoje, ontem. A partir dali a gente fez alguns ofícios, entramos em contato com o setor jurídico da UBEL, que nos recebeu prontamente. Tivemos também reunião com o geólogo e a Isabel, que controla o risco. Inclusive, marcaram, e aí eu me senti até de uma certa forma ousada, marcaram uma entrevista televisiva no Jornal de Minas, onde pediram que eu formulasse as perguntas na entrevista para tratar sobre a localidade. E quando eu cheguei lá, era uma entrevista ao vivo, todas as minhas perguntas foram vetadas, eu não pude falar o que eu podia, não sabia que tinha sido feita uma gravação anterior com a URBEL, até então não sabia sobre a existência da URB, em que quem assistiu aquele programa televisivo tinha certeza de que se aquelas famílias não saíssem logo dali, com certeza a chuva, a enxurrada iria carregá-los. Participei do programa, tentei amenizar a situação em que fui colocada. Programa do Cidadão, TV Minas, programa Direito do Cidadão.
Posso procurar o dia e o horário da reportagem. Os moradores se reuniram e buscaram apoio técnico, porque o que a gente percebe, o município chega com seus argumentos técnicos e os moradores precisam, então, né, juntamente buscar aí uma contraproposta àquilo que é oferecido, mas o que a UBEL deixou bem claro é que não havia possibilidade de ser tratada a encosta. O que nós não compreendemos é quando a própria legislação municipal, como bem colocou aqui o Dr. Lucas, coloca ao município a responsabilidade não apenas de monitorar as áreas de risco. Se eu ficar só olhando, é como o policial militar que fica somente monitorando os diversos assaltos que acontecem na cidade. Ele vai monitorar, vai ficar olhando, mas nada vai fazer. Então é inócua a atuação do município de monitoramento exclusivo do risco, se não é feito um trabalho preventivo e de mitigação do risco identificado. E é isso que a gente não verificou na Vila Bandeirantes. O mais trágico para aquela comunidade é que a comunidade se organizou para captar recursos em reuniões ainda no ano de 2008 para conseguir recursos financeiros no OP de 2009 e 2010 e acreditando que esses recursos financeiros iriam melhorar a situação, inclusive providenciando a drenagem e o escoamento da água pluvial no Beco Bandeirante na Rua 6, e essas obras não aconteceram. Como foi bem colocado pelo vereador, está sendo elaborado o plano global específico, que é um instrumento para regularização fundiária, ou seja, para melhorar as condições de habitabilidade dos moradores que lá estão. E até então, o que os moradores sabiam era que havia necessidade de aumentar a metragem dos becos, porque pela legislação municipal, se eu não me engano, é 1,20, né? E na vila existe becos com essa dimensão, mas não passava pela cabeça dos moradores, não foi colocado para eles desde o começo que havia ali uma pretensão de incrementar o sistema viário. Então, uma comunidade, uma vila tão pequena, que no meio dela vai passar três ruas, as três são ruas, né? Não é avenida. Três ruas, algumas até de mão dupla. O plano global específico, ele não vai cumprir o seu objetivo, uma vez que vai ser feita uma regularização fundiária em uma área que foi pela metade cortada, praticamente pela metade, né? Então, ao invés do município buscar fazer o estudo social, o estudo da formação, nós sabemos como é o histórico dessa comunidade, para buscar emancipá-la e melhorar as suas condições sem tirar nenhuma família, ou se for o caso de tirar, que esse número seja o mais reduzido possível, porque aí seria o caso de reassentá-los na própria comunidade. O trabalho foi de outra maneira. Então, na última reunião que eu participei com a comunidade lá na paróquia São Brás, no dia 25 de fevereiro, foi apresentado a proposta de intervenção física, inclusive o município preocupado com a Copasa. A Copasa não estava presente, eles, olha, algumas remoções têm que ser feitas, inclusive, porque está passando pela rede de esgoto. Se a Copasa resolver fazer uma manutenção, se a Copasa resolver ampliar a rede de esgoto, vai ter dificuldade, porque as casas estão sobre a rede de esgoto. Eu pediria um levantamento, quantas casas em Belo Horizonte estão sobre a rede de esgoto, e nem por isso está havendo remoções por conta disso. De repente, o prédio onde eu moro está em cima de uma rede de esgoto e a Copasa está precisando fazer uma manutenção e está precisando remover. Eu ainda moro de aluguel, né? Mas de qualquer forma, teria que procurar outro apartamento. Então, são essas coisas, são essas colocações que a comunidade está alerta e ela não vai deixar ser levada dessa forma. Ainda bem que existem líderes comunitários, a comunidade está unida, formou essa rede. A minha preocupação já passa a ser com outras comunidades que ainda não tiveram conhecimento da gravidade da intervenção urbanística a ser realizada na área. A minha preocupação são com outras comunidades que infelizmente ainda não têm a organização de líderes comunitários a fim de juntar a comunidade para discutir e participar da elaboração do PGE. Então, como o vereador falou, e
essa questão da atuação da URB, sinceramente, eu estou há quase 2 anos trabalhando nessa temática e foi pela primeira vez que eu ouvi falar da empresa terceirizada URB. No meu conhecimento, eu imaginava que todas esse trabalho de levantamento de dados, de propostas de intervenções, era feito diretamente pela URBEL. Até porque a URBEL já é uma sociedade de economia mista que não faz parte do órgão da administração direta. Então, eu sei que na URBEL existem técnicos competentes para a realização dos projetos. Então eu fiquei surpresa em saber que esse tipo de trabalho é terceirizado. E fiquei surpresa também com os valores que são empregados, né, com os valores. E eu acho aí importante, vereador, fazer esse requerimento também com a presença da doutora Cláudia, para que seja colocado, para que seja dada publicidade a esses gastos. A quanto que foi repassado para a URBEL, já que foi do dinheiro, do orçamento participativo, é um dinheiro nosso, é um dinheiro do povo, então vamos deixar as claras essa questão também, que pese não seja o trabalho essencial da Defensoria Pública. Eu encerro o meu comentário falando o seguinte: nesses quase 2 anos, o que eu tenho observado é uma política habitacional no município falida. Falida por quê? Nós sabemos que existe um déficit habitacional em Belo Horizonte e nas demais capitais do Brasil, não é uma peculiaridade somente de Belo Horizonte. Ocorre que em Belo Horizonte se fabrica pessoas sem casa. Porque as pessoas têm sua casa inicialmente e de repente por questões de obras e aí na maioria das vezes atender o sistema viário, essas pessoas de um dia para o outro deixam de ter casa. E aí os reassentamentos, o Bolsa Moradia e o PROAS, não atendem perfeitamente a essas pessoas que passaram a ser sem casa. E nós já temos anteriormente um contingente de pessoas que estão há décadas esperando concretizar o seu direito à moradia. Então o município, e aí eu faço uma observação apartidária, o meu objetivo não é esse, mas eu acho que chegou o momento de se verificar o que de 2000, quando começou as obras ali na Serra, 2006, 2008, nós já estamos em 2013, e o Frei Gilvan pode falar até com bastante propriedade sobre isso, o que não tem dado certo na política habitacional de Belo Horizonte. Porque se já existe um déficit habitacional e eu estou aqui produzindo, providenciando mais 83 remoções, são mais 83 famílias sem moradias em Belo Horizonte. Agradeço a palavra e o que a Defensoria puder ajudar na comunidade, nós vamos ficar juntos até o final. Essa foi a doutora Cristiane Linhares, defensora pública do Estado de Minas Gerais, aqui nessa audiência pública, no dia 7 de março de 2013, na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Com o consenso nobre. Essa é a doutora Cláudia Spranger, promotora do Ministério Público da área dos Direitos Humanos. Para que eu não me perca na condução do discurso. Em primeiro lugar, queria cumprimentar as autoridades, na pessoa do vereador Adriano Ventura, que muito também nos honra pelo convite. Queria cumprimentar a sociedade civil aqui, a comunidade, o povo, na pessoa do Divino, que tem sido um exemplo de cidadão, aos olhos do Ministério Público. E queria, em primeiro lugar, me apresentar também, porque a oportunidade que nós temos de estar aqui, no público, perante autoridades e comunidades. Meu nome é Cláudia e eu faço parte da Promotoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte, apenas focado em Belo Horizonte. É uma promotoria de justiça com uma gama enorme de atribuições e funções, e dentre elas nós estamos também aí acompanhando o direito à moradia, que é aqui o assunto da nossa manhã aqui dessa audiência pública. Temos também acompanhamento acerca dos conflitos de abuso de autoridade, também acerca do controle da atividade policial. Então, há uma gama enorme de atribuições, e dentre elas aqui o direito à moradia, que faz parte do direito fundamental do cidadão, e por isso, então, a nossa atuação. E o Ministério Público, ele também, eu gostaria de falar para o pessoal que está aqui, para o povo, em palavras bem simples, porque não cabe aqui
a gente fazer aqui juridiquês, né? Falar na técnica, que o Ministério Público representa a sociedade, tá? E representando a sociedade, ele está aberto às demandas sociais. E é por isso que nós estamos abertos ao povo quando chega, né? Porque também somos apoio comunitário à nossa promotoria. E com essa introdução eu queria fazer a prestação de contas desse procedimento aqui, que é o procedimento que diz respeito à Vila Bandeirantes. E falar um pouquinho do histórico dele, como é que ele aconteceu, o que ele é, o que ele tem sido para nós e o que tem retratado esse procedimento no âmbito da Promotoria de Justiça. Então nós tomamos conhecimento da situação da Vila Bandeirantes no dia 10 de outubro, véspera de um feriado, em que chegou à Promotoria de Justiça algumas denúncias no sentido de que no feriado do dia 12, algumas famílias seriam removidas de forma arbitrária, aproveitando-se a questão do feriado, né? E algumas chuvas que eram prometidas para aquela ocasião. Imediatamente, em razão, eram várias denúncias, nós instauramos esse procedimento preparatório. O procedimento preparatório, só para vocês saberem, é um inicial de um inquérito civil público. Ele poderá vir a se tornar uma ação civil pública, tá? Para o pessoal aqui que não conhece, não está na área do direito. Esse procedimento preparatório foi instaurado e a transparência, essa palavra eu vou falar muito aqui, porque eu percebo que é isso que está faltando nesse caso, como em outros. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a transparência. Não é só roupa transparente, não. O que é a transparência? A transparência, ela é um princípio constitucional e é por isso que nós estamos aqui prestando contas. E esse procedimento aqui, ele é público e ele está à disposição de qualquer um. O próprio seu Divino, o seu Agostinho, já folhearam ele comigo, até o nosso geólogo também. E é por isso que nós estamos aqui. No dia 10 de outubro instauramos isso e notificamos a Urbel, convidamos a Defensoria e notificamos a Defesa Civil Municipal para estar conosco numa primeira reunião que ocorreria no dia 15 de outubro, logo após o feriado. Nós também, para essa reunião, requisitamos toda a documentação, inclusive orçamentária, relativa à situação da Vila Bandeirantes. Muito bem. No dia 15, a Defesa Civil não compareceu, também, né, nem encaminhou nem enviou qualquer representante. E esteve lá conosco o Dr. Marcelo, representante jurídico da Urbel, e a Isabel, que está aqui presente também. E nos foi trazida uma documentação mínima, uma documentação que não retratava aquilo que estava se moldando. O que seria isso? Um risco iminente de algumas famílias, né? Um risco geológico, e com a chuva, algumas casas, no caso eram 12 casas, 12 famílias tão somente, elas estavam correndo um risco iminente de serem levadas, né, pela enxurrada. E por precaução, a Urbel pretendia retirar essas 12 famílias. Então, esse era o histórico inicial que deu ensejo a esse procedimento e se tornou uma outra coisa muito grande, né? E até agora o Ministério Público está querendo entender o porquê também. Então, não vou seguir meu roteiro, senão, gente, eu vou me perder aqui e é muita coisa que falar. Então, o que acontece? Após essa reunião, a Urbel nos trouxe 3 atuações no Beco 6. Eu vou ler para vocês. Essas atuações estão na ata, à disposição de todos aqui no procedimento. Segundo eles, 3 atuações por parte da Urbel. Primeiro, obra do orçamento participativo somente no Beco 6. Essa era a colocação que a Urbel nos fez. Segunda atuação da Urbel no caso, o Plano Global Específico, o PGE, que segundo as palavras da Urbel, eu vou falar, está entre aspas, está na ata da reunião, seria uma construção conjunta com os moradores. Segundo palavras da Urbel. Se não for conjunta, não vamos aceitar. Um plano participativo.
obviamente. E como terceira atuação da Urbel no caso, eles nos trouxeram a remoção das famílias em situação maior de risco. Está na ata. De acordo com o PA, que é o Programa Estrutural, né, em área de risco, que fez uma vistoria inicial lá e haviam essas 12 famílias em situação do Programa Estrutural de área de risco que seriam removidas, e tudo isso está na reunião de 15 de outubro. Muito bem. Após essa reunião, uma outra reunião dia 19 de outubro ocorreu. Nós não podemos estar, mas encaminhamos um representante, a assessor do Procurador-Geral, que foi à reunião, e o que se falava era basicamente isso que eu falei para vocês aqui. O que espanta nesse caso, e aí eu volto à transparência, é que, como eu disse, a transparência é um princípio constitucional em que o poder público, os órgãos públicos precisam estar atentos à transparência. Hoje não é mais uma palavra da moda só, ela faz parte do princípio da publicidade. Ela é um viés desse princípio da publicidade. O que me espanta é que no dia exatamente 29 de outubro, a presidência da Urbel recebeu um ofício do Ministério Público em que várias indagações eram feitas, está nos autos, inclusive no que tange ao orçamento que seria utilizado para toda a situação do caso da Vila Bandeirantes. Esse ofício foi respondido no dia, mais precisamente para não ser, 6 de novembro, ocasião em que a Urbel, através do seu diretor-presidente, indicou a remoção somente de 12 famílias. Repito, no dia 6 de novembro. Segundo o diretor-presidente, em aspas também, era a remoção necessária em razão do risco e as indenizações seriam feitas, que foi a minha pergunta, com R$1 milhão previstos no plano de obra do município. Está escrito aqui e assinado. Essa foi a previsão feita pelo Urbel. Ok. Rua 6, tão somente, eu vou abrir aspas de novo. O que o diretor-presidente falou. Tendo a população escolhido a elaboração de plano global específico e urbanização do Beco Bandeirante, da Rua 6 ao final, aproximadamente, veja bem, até isso foi colocado no ofício, 85 metros, veja bem, fecha aspas, assinado pelo diretor-presidente, era isso que seria feito. Então, eu vou ser bastante enfática, é costume do Ministério Público geralmente ser enfática, e eu vou falar para vocês. Eu saí de férias em janeiro, e qual não foi a minha surpresa? Que ao chegar em janeiro de 2013, em fevereiro de férias, a situação era outra. Já era relatado agora 90 quase famílias que seriam retiradas e surgiu um PGE totalmente diferenciado do que até então. Veja bem, eu não digo nem, eu gostaria de enfatizar isso, eu não digo nem daquilo que a população sabia, eu digo daquilo que fora informado ao Ministério Público oficialmente. Então aqui eu queria chamar a atenção bem enfaticamente que é crime a omissão de dados técnicos em ação civil pública e em inquérito civil público por parte de qualquer autoridade. E o Ministério Público está atento a esse tipo de omissão. E isso já foi questionado também ao governo. E isso está no artigo 10, tá? Da lei, não guardo o número de lei, tá? 7.347 de 85. Para quem quiser olhar na internet, hoje o Google ajuda muita gente. E em tese, omitir informações técnicas no seio de um inquérito civil público é crime. Isso é importante, está bem definido que isso em tese é crime. E muito bem, se eu estiver falando alguma coisa aqui incorreta, é porque o Ministério Público não sabe mesmo, não. Muito embora tenha indagado através do ofício. Então eu não sei mais do que eu estou falando. Muito embora 3 ofícios existam em forma de resposta, informando uma série de coisas desencontradas. Informações totalmente estranhas. E chegam ao nosso conhecimento o seguinte: os predinhos que estão ali na foto,
que o vereador se espantou justamente na área de risco, segundo já se ventilou em algumas reuniões feitas pela comunidade, que estão também aqui à memória da reunião, acha-se que a SUDECAP poderá vir ou não a permitir a elaboração e a construção deles. Então pergunta-se que projeto é esse em que a SUDECAP, e agora já chega através da doutora Cristiane, o dado da Copasa também, que projeto é esse em que se retira as famílias e não se sabe porque a SUDECAP ainda vai definir se pode ou não construir em área de risco prédios? Ou se a Copasa ainda não tem uma definição? Então são essas questões de falta de transparência que eu repito o que a doutora Cristiane falou, que tem me espantado, e eu aproveito estar aqui na Câmara de Vereadores, em vários e em diversos procedimentos voltados ao direito de moradia em Belo Horizonte. Não é só no que tange a Vila Bandeirantes. E aqui eu pugno, em nome da sociedade, pela transparência de todos os procedimentos administrativos relacionados à remoção, seja em área de risco, seja para a construção de ruas e etc. Né? Bem, surge ainda, como a doutora Cristiane falou, a contratação da empresa URB. Repito, em nenhum dos ofícios até novembro, tal empresa era mencionada pelo presidente, diretor da URBEL, diretor-presidente da URBEL, em nenhum momento, muito embora eu tenha questionado acerca de orçamento, acerca de verbas, em nenhum momento a empresa foi citada. Mais uma estranheza, e vou dizer também, com muita firmeza, não cabe ao Ministério Público dos Direitos Humanos investigar a questão orçamentária, mas ela será encaminhada para o patrimônio público, para que essa questão orçamentária no que tange a esse orçamento seja analisada e verificada. Uma vez que eu não consegui, nos autos, muito embora tenha dado várias oportunidades, entender o que está acontecendo a nível de orçamento e verba. Bem, eu gostaria de também terminar a minha fala, que eu prometo que não vai durar mais que 5 minutos ainda, em dizer que uma situação que tem nos atormentado em vários aglomerados, em várias, inclusive na Pedreira também, é a situação da demolição e a permanência de entulhos no local. Tá? Então eu pergunto, a prefeitura tem se mostrado incapaz, incompetente, sinto muito dizer, mas é a realidade dos fatos, em retirar os entulhos. Em uma das reuniões que está aqui nos autos, chegou a responder a um dos cidadãos: mas é porque o senhor não ligou para a regional para providenciar a retirada do entulho? Ora, se a URBEL, ou seja quem for, do poder público, providencia e vai atrás e demole e faz a demolição de determinado imóvel, cabe à própria URBEL, cabe ao próprio poder público providenciar. E esses entulhos, no caso da Vila Bandeirante, conforme informação do geólogo, também trouxeram algumas situações de risco, a permanência desses entulhos lá. Então, são coisas que eu pergunto, se a prefeitura está sendo incapaz de retirar entulhos de barracos, de imóveis que ela derruba, ela vai então conseguir fazer prédios em local de risco? E fica mais uma pergunta aqui: o orçamento que vai servir para toda essa obra aqui maravilhosa, praças, que eu tenho certeza que o cidadão vai adorar ter praças, vai adorar ter parque, desde que o seu direito à moradia seja preservado. Não tenha dúvida disso. Então são questões que ficam, né? E eu repito, que plano é esse que não se sabe realmente se será possível executar, já que está dentro de uma área de risco? Retira-se todo mundo, causa-se o caos, não se sabe, como a doutora Cristiane bem falou, quem vai ser retirado, quem vai ficar, quem não vai ficar, e estamos aí com uma obra, não sabe-se quando vai ser feita e se vai ser feita. Bem, para terminar tudo isso, eu gostaria de fazer aqui uma assertiva acerca de um laudo de vistoria que existe nesses autos aqui. E o nome do Ministério Público, mais uma vez, tem sido utilizado abusivamente, né?
para encobrir determinadas situações. Então, eu gostaria de esclarecer ao povo que está aqui, aos vereadores que não possuem, né, a técnica jurídica, as provas, elas são carreadas, elas são trazidas para o processo, são alimentadas para o processo de todas as formas possíveis. Então, a gente ouve pessoas, a gente faz vistorias, a gente faz laudos técnicos, perícias técnicas, e traz toda a prova para o processo. E a partir do conjunto das provas é que o promotor e o juiz vai tomar conhecimento e vai decidir o que vai fazer. No caso aqui, assim que eu tomei conhecimento, como eu disse, da situação, eu chamei, como não sou engenheira nem arquiteto, mas como bem o vereador falou pra gente aqui, o povo não é engenheiro nem arquiteto, mas a gente sabe, né? Onde tem uma rachadura, onde não tem. E eu sou povo, né, no que tange a engenharia, que eu mal sei fazer 2 mais 2 é igual a 4. Muito bem. Eu, então, fui acompanhada de 2 engenheiros meus, do Ministério Público, que, numa manhã, em menos de 5 horas, não se fez um laudo de perícia técnica. Foi feito um laudo de vistoria no Beco 6, em algumas das casas do Beco 6, até para que a promotora pudesse conhecer o local, saber do que ela estava tratando, para não ficar no gabinete só, né? Porque o gabinete às vezes não dá a dimensão do problema para a gente, por isso nós estamos aqui também. E esse laudo, veja bem, não um laudo pericial, um laudo de vistoria, realmente em razão da situação do talude. Eu não sei se há alguma foto aí que demonstra o talude. E esse talude dá para a Flavita, veja bem, Rua Flavita, que alguns anos atrás, conforme fala na reunião do próprio pessoal da UBEL, e que estava presente a doutora Cristiane e esses engenheiros, a partir da abertura dessa Rua Flavita, alguns anos atrás, é que começou a surgir alguns problemas na Vila Bandeirantes. Essa rua, então, quando começou a ser aberta, quando se viu os problemas, parou-se a construção dela e agora ela foi retomada. E isso, então, também pode vir a ser, porque ainda há necessidade de uma perícia mais profunda com relação a isso, uma das causas do problema do talude. Esses técnicos de engenharia trouxeram, então, que realmente ali, aonde estavam algumas das casas, ali, aonde tinha aquele barranco, a situação poderia, realmente, era uma situação de risco. Acontece que esta palavra de 2 engenheiros, como eu falei, numa manhã que em menos de 5 horas fez esse laudo de vistoria, não é uma palavra conclusiva de forma alguma, tanto que hoje nós já temos um laudo, dessa vez de perícia técnica, do geólogo que está aqui presente, o doutor Gilvan. E ele já fez um novo laudo em que a abordagem, inclusive com relação ao talude, é realmente uma abordagem de risco, mas em que há condição de ser feita obra de contenção no local. Outro dado importante que já foi falado aqui, temos moradores ali há mais de 10 anos na residência. Temos a moradora que foi mencionada aqui há quase 40 anos residindo ali no local. Sendo que, isso eu tinha os dados aqui, não sei se eu vou me lembrar, se eu errar, a doutora Cristiane me corrige, e o Divino também. Em 2011 houve realmente a queda de alguns barracos em razão da construção da rua, não foi isso? Justamente a única ocasião em que houve enfim, esse desvio, como é que chama isso? Né? A terra lá foi embora, né? Alguma casa caiu. Outro deslizamento, isso. Outro dado importante, gente, as casas não possuem rachadura. Isso está constatado aqui no laudo geológico feito pelo... Então, isso é só para explicar para a população que o nome do Ministério Público andou por aí, né, sendo, enfim, em vão, o nome em vão, dizendo que um promotor havia dito que a casa, que eles tinham que sair, que era rico. Não. O que há, repito, transparência no nosso procedimento, qualquer um pode ver aqui, há esse laudo de vistoria em que nós fomos acompanhados de 2 engenheiros
E lá nós fizemos algumas constatações, eles fizeram constatações técnicas que eu analisei, mas isso não é a palavra final de forma alguma desse procedimento, que é um procedimento preparatório e que com certeza, pelo andar da carruagem, dando agora uma solução jurídica, se não conseguirmos um acordo entre poder público e população, vai ser necessário a instalação de um inquérito civil público para fins de uma ação futura. Muito obrigada. O Ministério Público Área de Direitos Humanos vai começar a audiência pública no dia 7 de março de 2013. E gravando aqui, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira. Um abraço a todos.